Oi, 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 gente. Feliz 2025 para vocês. Mais um ano que se inicia, né? E com ele, novos dilemas, novos aprendizados, novas jornadas. Vamos ver o que o baralho vai trazer para Gêmeos hoje, para esse começo de 2025, como também talvez uma síntese de coisas maiores que podem acontecer. Eu vou tirar 3 baralhos, vai ser uma leitura um pouco mais longa. Espero que você se conecte comigo e que a gente consiga refletir aí esses acontecimentos, tá? Se você gostar do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito ou inscrita, comente também suas impressões do vídeo, comente o que você sentir aí no seu coração, né? Vamos lá, eu vou começar com o tarô do Osho, vai ser uma leitura grande, eu não quero me demorar não. Gêmeos, deixa eu pegar aqui o meu sininho. Gêmeos. Gêmeos. Além da ilusão, 7 cartas do tarô do Osho para Gêmeos. Solitude. Culpa. Abundância. Compreensão. Apego ao passado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só mais uma. Mais uma para Gêmeos. Geminianos, geminianas. O avarento. Terminamos as 7 cartas de Gêmeos. Começo de 2025, processos que você vai começar, que você está enfrentando, talvez nessa passagem de ano ou para esse início de ano, vão muito sobre entendimento de apegos, apegos a ideias de pessoas, apegos a coisas materiais que talvez não necessite, apego a uma ideia do que é segurança para você, que você está tendo agora a resolução de que talvez você precise mudar alguns pontos de vista, né? Através de processos muito introspectivos, né? Solitude. Então a gente começa com a carta do Além da Ilusão, que é o que? O julgamento, né? Isso é o julgamento. É você começando a ter um julgamento mais claro das coisas. E fazendo esse processo de filtragem, né? De coisas que você viveu sozinho, sozinha, ou mesmo que você tenha um companheiro, aqui eu sinto que tem um processo também de entender mais a sua identidade, você sozinho, sozinha. Mesmo que você tenha uma outra pessoa, né? Mas aqui é um processo mais interno, é você entendendo coisas suas com mais profundidade. Entendendo até que você precisa abrir mão de certas culpa, né? Culpa. De certas ideias que você já colocou na sua cabeça, que podem ser de autossabotagem, né? Que podem te proporcionar autossabotagem. Você percebendo também coisas que você rouba das outras pessoas, sabe? E acaba se culpando muito, porque aqui eu percebo que você é uma pessoa abundante, mas muitas vezes você rouba aquele problema dos outros
e acaba se culpando, sabe? Quando você tá numa convivência com uma pessoa, então também aqui fala sobre se desprender de pessoas problemáticas, porque muitas vezes você tá numa relação com outro, e nessa relação com outro você acaba se culpabilizando por questões às vezes que não são suas. Então, aqui tem uma compreensão. Compreensão. É um processo de compreensão de todas as vezes que você absorveu questões que não são suas, ou que você se sabotou por questões que estão para além do seu alcance. Absorvendo sentimentos de culpa, de autodepreciação, por conta da relação com outras pessoas. Passando por esse processo de clareamento, né? Clareamento da mente. Para o quê? Para buscar uma abundância. A abundância sai no meio do jogo. 3 cartas, abundância, 3 outras cartas, né? Existe sim possibilidades de manifestar dinheiro, né? Mas aqui eu vi também, para algumas pessoas em específico, nossa, isso vai bater para algumas pessoas em específico. É uma relação em que você depende do dinheiro de alguém. Nossa, é isso. Tem alguns casos aqui de pessoas que dependem do dinheiro de alguém. E aí existe todo um processo pela busca da sua própria autonomia financeira e o medo de não conseguir essa autonomia e sempre depender dessa pessoa, porque você já tem padrões na sua vida de apego a uma escassez ou a um medo que sempre te prendem a lugares que não são para você. Às vezes o medo de não ter uma certa autonomia financeira e depender financeiramente de algumas pessoas em alguns contextos fazem com que você se apegue a milhões de outros medos dentro da sua cabeça e você acabe criando laços tóxicos que estão se retroalimentando o tempo inteiro. E para esse 2025, pelo menos para esse começo já, o que está falando? Que você começa a desenvolver um caminho sozinha, sozinho, em que você consiga ter autonomia e se desprender de narrativas, discussões, de energias que só te trazem responsabilização de coisas que não são suas. Se livrar de um sentimento de culpa mesmo para algumas pessoas. Para algumas pessoas, essa culpa é só um medo das coisas não andarem como você realmente gostaria. E isso por quê? Porque você ainda está precisando mudar um pouco a sua visão, porque você tem apego às seguranças do passado, avarento. Você tem apego às seguranças do passado que não representam mais como você se sente seguro agora. Entende? Você tem um apego a determinadas formas de viver para se sentir seguro, só que isso não se encaixa mais dentro de uma narrativa que você vai desenvolver agora em 2025. Você vai ser realmente retirado de uma zona de conforto, no sentido de perceber que você precisa de uma nova adaptação de comportamento para lidar com certas questões, com certas pessoas, se desprender de certos hábitos. O avarento, ele fala muito sobre os hábitos que a gente enraiza dentro da gente e não abre mão, mas que não estão fazendo nada bem pra gente. Formas de pensar também que a gente enraiza dentro da gente, mas que não estão fazendo nada de bem pra gente. Mudar uma forma de pensamento. Se precisar, fazer um retiro, sair, fazer alguns passeios onde você consiga se conectar mais com
o que você realmente quer, com a sua essência, com os seus desejos. Fazer isso também. Porque através desses processos de solitude e de meditação e de momentos que você fica só consigo mesma, consigo mesmo, é nesses momentos em que você consegue perceber o seu senso de abundância e o que é importante para você, e também se desprender dos sentimentos de culpa, das coisas que não são suas e você acaba absorvendo, se culpando por coisas que estão além do seu alcance, se culpando às vezes até por estar vivendo com uma pessoa que você não gostaria. Mas onde nasce o sentimento da culpa também, né? Mas falando não só de culpa, porque nem todo mundo vai estar nessa vibração, aqui são libertações também de histórias que você viveu, a libertação de um padrão de comportamento que sempre acaba te limitando e te colocando nos mesmos lugares de novo. E você ficando maluca porque tá no mesmo lugar de novo, vivendo a mesma narrativa de novo, com outra pessoa, ou com a mesma pessoa mesmo. E aí, buscando aqui, a recomendação? Buscar ter mais momentos a sós consigo para entender com mais distância o que realmente você precisa para compreender melhor as coisas e para se libertar também, né? Ai, vamos lá. Tarô. Gêmeos. 8 de ouros. O pendurado. Oito de ouros e pendurado, né? Ou seja, as mudanças elas vão acontecer de forma gradual. O pendurado força outra perspectiva. E às vezes requer certos sacrifícios, porque o pendurado ele tem uma corda no pé. Ele não está livre, ele está com questões pendentes a se resolver na vida, e o fato dele estar de cabeça para baixo força ele a ver as coisas sobre outro ponto de vista. A torre. Ano de muitas transformações, geminianos. Agora, seja no começo do ano, ou seja no ano de uma forma geral, vai bater de uma forma diferente para cada uma das pessoas, mas tem muito reboliço. Tem muito reboliço. Pode ser que para algumas pessoas exista a figura de alguém que pode te ajudar a compreender mais. E essa figura pode ser uma figura masculina, pode ser um homem mesmo, ou pode ser também uma mulher de uma personalidade muito forte, yang, né? Esse negócio não mulher da personalidade forte que a gente sempre coloca. Mas assim, sabe, essas mulheres porretona mesmo, assim, sabe? Pode ser também. Mas é o rei de ouros. Então a gente tá falando de uma pessoa com uma energia muito forte de materialização, né? E essa pessoa te trazendo também melhores compreensões. Pode ser, para algumas pessoas, pode ter sim uma pessoa que vai te auxiliar nesses processos de compreensão, te mostrando o que é abundância, te mostrando a pessoa, ela tem uma visão um pouco mais ampla do que a sua quanto a o que é abundância material. Como se usar o dinheiro da melhor forma. Você pode ter um aprendizado com alguém. O julgamento, então a gente está nessa vibração mesmo, o julgamento.
Geminianos, geminianas. Mais 3 cartas. A morte. O processo aqui, ele envolve uma ressignificação mesmo. E ela vai acontecendo com a forma como você se dedica ao seu trabalho diário, né? 8 de ouros. Começa com 8 de ouros. 8 de ouros é a simplicidade. Entender que as coisas acontecem dentro de um processo mais simples. Todos os processos difíceis, demorados. Ai, não. Ai, que droga. Todos os processos transformadores, eles não acontecem de uma hora para outra. Os processos realmente transformadores na nossa vida, eles acontecem num ato de simplicidade. Agora eu consegui desenvolver o que eu queria falar. Esses processos transformadores acontecem no ato de simplicidade, de trocas. Eu falei 8 de ouros, e agora eu percebi que é o 6 de ouros. É troca. Mas entender onde, né? Onde, como, com quem. 2 de copas. E o eremita. O eremita aparece novamente. Então a gente tem a solitude, que é o eremita, tá bom, gente? Ó, essa carta, ela é como o eremita, tá? Essa solitude. E aqui a gente tem o eremita, novamente, que é a carta número 9. Iluminar questões. 9. Carta 9 é quase 10, mas não é 10, porque falta alguma coisa. E aí é isso, né? Então, você tendo aqui, se você tiver numa relação, vai ter muita revisão de como de comportamento. Se você está numa relação, existe um processo de revisão de comportamentos. Se você não estiver numa relação, a gente pode estar falando de você refletindo todas as vezes que você se doou nas relações e o que que você absorveu disso e o que que você perdeu de você. Existe aquela coisa, aquele elemento da culpa. Mas culpa, ela é só aprisionamento mental, né? A gente nunca precisa se culpar por nada, né? Culpa é aprisionamento mental. O momento em que você desaprisiona uma forma de ver as coisas, a culpa ela vai embora, né? Então, assim, existe sim uma mudança drástica. Aqui é a carta da transformação, a morte é transformação. É muito curioso, porque eu sempre observei, eu venho, nesses 5 anos que eu tiro o tarô há 5 anos, e aí é óbvio que eu vou aprendendo cada vez mais, porque eu vou estudando, eu vou lendo, eu vou acompanhando outras pessoas também, e vou vivendo e sentindo as cartas. E antes, a carta da morte, no começo ela era meio assustadora para mim também, eu acho que é bem normal. Aí depois de não ser mais assustadora, depois de eu entender o simbolismo da morte, ela se tornou ainda, mas ela continuou com aquela carga de rompimento, de ruptura. E recentemente, eu nem venho falando a morte, eu venho falando a transformação, porque a carta da morte, para mim, dentro do tarô, ela é a transformação.
E quando ela sai, ela traz esse caráter de transformação radical, aceitação radical das coisas, que as coisas mudaram. Ponto, né? Aceitação radical de que algo precisa mudar ou de que algo mudou, algo mudou. E aí a gente tem o quê? O julgamento, a torre, trazendo uma série de acontecimentos, de coisas, né? Uma série de acontecimentos que estão o tempo inteiro reforçando. Mude a sua perspectiva, mude o seu ponto de vista. Você precisa entender as coisas sobre um outro ponto de vista. Muitas revisões de relação. Isso não está dizendo aqui para terminar uma relação. Para algumas pessoas, sim. Mas é isso. Eu nunca fico afirmando que as pessoas têm que acabar, que tem que. Não, eu não sou drástica, não. Não. Eu acho que transformação é isso. Se for para transformar e tiver que rompa. Seja um trabalho, porque o dois de copas não é só romance, ele é trabalho também. Seja um trabalho, seja. Então, assim, se for para romper uma situação, que seja. Se for para transformar uma situação e precisar romper, deixa romper. Se for para transformar de uma forma que você e o espaço, você e a pessoa, você e a situação conseguem ir se transformando, ok. Mas é isso, não tem que forçar ninguém a nada e ninguém deve se forçar a nada também, né? 7 cartas do baralho cigano. Ver o que ela traz. O Sol. Então o baralho cigano vem muito mais otimista. A raposa. Eita. Eu gosto disso. É muito adulto. Aqui, claramente, também enxergando quem são as pessoas que você precisa eliminar da sua vida. Pessoas que estão o tempo inteiro simplesmente de olho pra... Sabe? A raposa. A raposa é aquela que fica o tempo inteiro olhando sua vida à espreita e depois te ataca quando você menos espera. Então também tendo um pouco mais de consciência de pessoas aí que são melindrosas. Ah, o caixão, óbvio, a morte, o caixão. Claro que é sair, se sai a morte, sai o caixão. Então, caráter de transformação, leitura de Gêmeos já está muito grande. A gente já entendeu aqui que existem sim processos que precisam, né? Principalmente quanto o quê? Quanto às relações, né? Você precisa transformar sua forma de se relacionar, transformar o seu relacionamento. O cão. Gêmeos. Gêmeos. A criança. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só mais um para Gêmeos. A criança e os peixes. Olha que legal. Ó, então, lá no começo eu falei que tinha realmente, para algumas pessoas, existia a possibilidade de chegar uma pessoa que ia te auxiliar na forma de mudar a tua perspectiva quanto ao que é abundância material. Como usar melhor o seu dinheiro para estar bem, né? E aí aqui o baralho cigano ele vem me reforçando também que tem realmente uma pessoa que vai trazer uma nova visão de como utilizar o seu dinheiro de forma abundante. Ponto. Nova visão de como utilizar o seu dinheiro de uma forma mais sábia, plena, com consciência. Existe uma transformação dentro de relações aqui, trabalho,
namoro, casamento, existe um fim aqui. Existe uma ruptura. Principalmente também, aqui pode falar também, inclusive, de traição, né? Agora, porque o baralho cigano, ele é mais, né? Ele é mais fofoqueiro. Tem gente que fala que é fofoqueiro, mas não é fofoqueiro, ele é mais direto. Ele não faz rodeios. O tarô, ele faz muito rodeio. O baralho cigano, não. Se tem traição, ele já é muito claro, ó. Tem uma traição. Existe uma traição. De amizade, de companheiro. Existe algum tipo de... Você tomando consciência dessas traições. Você tomando consciência do seu verdadeiro papel dentro das relações. Sem se culpar. E agora eu entendo também, pessoas que podem ter passado por um processo difícil de traição, se culpando. Olha, agora muita coisa que casou. Pessoas que passaram processos dolorosos de traição, se culpando por achar que você que é insuficiente, ou que você que fez alguma coisa, e isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver, é criar consciência apenas dos seus atos. O que as outras pessoas fazem não tem a ver diretamente com o seu caráter, com quem você é. Às vezes tem muito mais a ver com o caráter da pessoa, na verdade tem muito mais a ver com o caráter da pessoa. E não sobre você não ser suficiente ou não ser capaz ou não, entende? Então, se alguém tiver alguma coisa disso na cabeça, ó, limpa, 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 limpa. E se conecte com pessoas que realmente conseguem te trazer um olhar melhor do que é a abundância, de como utilizar o seu dinheiro de forma plena, tá bom? É isso. Se precisar se isolar de vez em quando, se isole. Entenda o que é melhor para você dentro dessas suas revisões, tá bom? É isso, gêmeos. Gostou do vídeo? Dá um like no vídeo, se inscreva no canal, se não for inscrito, inscrita. Comente tudo que você achou da leitura, como a leitura foi se desenrolando. Critique se você quiser criticar. Fale o que você tiver mais a fim de falar. E é isso, até uma próxima. Beijo. Vamos fazer a leitura de câncer também, tá? Tchau!